A gente pensa que no tribunal a lógica é tudo, né? Mas e se eu te disser que existe uma força poderosa, meio oculta, que está sempre ali moldando as decisões? Hoje a gente vai explorar essa força, a emoção. Muita gente imagina o tribunal como um lugar de pura lógica fria, onde os fatos são reis. Mas será que é só isso mesmo? Vamos descobrir que a realidade é bem mais humana e, olha, muito mais complexa. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Vamos revelar a dimensão emocional que muitas vezes fica escondida nos argumentos jurídicos, uma força que pode literalmente decidir o resultado de um caso. Agora, olha só que interessante a diferença gritante que a gente vê aqui. À esquerda, um argumento puramente lógico. Fatos, protocolos, números. Tá correto? Tá. Mas é frio. Agora, à direita, a gente coloca emoção na jogada. Não é mais um caso abstrato. É a história do João Silva. O tribunal não apenas ouve os fatos, ele sente o peso do que aconteceu. Essa é a diferença que a emoção faz. E essa técnica de apelar para a emoção tem um nome, viu? Vem lá da Grécia Antiga. Vamos entender direitinho o que é isso. O nome dessa técnica é pathos. Em vez de apelar só para a lógica, o pathos funciona pelo sentimento. Um advogado que usa essa técnica não está só informando. Ele está criando uma experiência emocional que faz o tribunal sentir que a sua tese é a correta. E como é que isso funciona na prática? Bom, o pathos desperta sentimentos reais, criando uma conexão com o caso. O tribunal deixa de ser um espectador passivo, ele se torna emocionalmente engajado. E isso é fundamental. Ele passa a querer que o argumento apresentado esteja certo, porque sente que aquela é a decisão justa. Mas, não se trata de usar qualquer emoção. Na argumentação jurídica, existem 5 emoções específicas que são super eficazes e apropriadas. Elas são como um kit de ferramentas do pathos. Dá uma olhada nessa tabela. Ela resume bem esse nosso kit de ferramentas, como despertar cada emoção. A simpatia surge quando a gente se identifica com a vítima. A indignação, quando a gente vê um abuso claro. A piedade, pela vulnerabilidade. Cada uma tem um gatilho e um efeito. Agora vamos ver como isso funciona na prática. Aqui temos a Maria Garcia. A história dela desperta simpatia porque é muito fácil se identificar. Poxa, quem nunca economizou para realizar um sonho ou para ajudar a família? Ao humanizar a vítima e mostrar essa luta, o caso deixa de ser sobre uma violação do Código do Consumidor e passa a ser sobre proteger uma pessoa comum de uma injustiça. Agora, a indignação. Isso acontece quando uma injustiça não é um acidente, mas algo deliberado. A ideia de uma empresa escolher conscientemente o lucro em vez da segurança das pessoas, isso é revoltante. Não é um erro, é cinismo. E esse número aqui ilustra perfeitamente essa frieza. A empresa economizou R$ 300 mil ao não consertar o defeito. Apresentar esse fato não só informa, mas choca. Ele transforma a negligência em uma decisão calculada, imoral, e isso provoca indignação. A piedade surge da desproporção de poder. De um lado, um senhor de 78 anos, doente, com uma renda mínima. Do outro, um proprietário com o poder de despejá-lo. O contraste entre a vulnerabilidade extrema e o poder inflexível, isso evoca um desejo de proteger quem é mais fraco. O medo, no contexto jurídico, não é sobre aterrorizar, é sobre alertar para as consequências de não fazer nada. Se uma empresa viola a lei várias vezes e as punições são leves, qual a mensagem que o sistema está passando? O medo aqui é que a injustiça se torne um padrão aceitável, e o tribunal tem o poder de impedir isso. E por último, a raiva. Essa emoção é reservada para atos que atacam a própria integridade do sistema de justiça. Fraudar documentos não é só desonesto com a outra parte, é um insulto direto ao tribunal e a busca pela verdade. Isso provoca uma reação forte, um desejo de punir para proteger a santidade do processo. Com tanto poder em jogo, surge uma questão fundamental. Onde que a gente traça a linha? Quando que a persuasão emocional se torna manipulação? Existem regras bem claras. O pathos ético sempre parte da verdade dos fatos. Ele funciona junto com um argumento lógico sólido, não no lugar dele. E muito importante, ele respeita a inteligência de quem ouve, sem tratar o tribunal como se fosse fácil de enganar. O primeiro limite é inegociável: a verdade. Qualquer apelo emocional precisa estar ancorado em fatos reais, comprováveis. Sem isso, não é persuasão, é fraude, simples assim.
E o segundo limite é igualmente importante. O pathos não é uma varinha mágica para um caso ruim. Se a lógica e as provas não sustentam o argumento, a emoção sozinha não vai salvar. Ela amplifica a força da razão. Ela não substitui a razão. A gente chega então à conclusão onde vemos que esses dois elementos não são opostos, mas sim parceiros na busca por uma decisão realmente justa. Este slide resume tudo perfeitamente. O logos, a razão, nos dá o porquê lógico, ele constrói o caminho. Mas o pathos, a emoção, fornece a convicção, a força humana que nos impulsiona a percorrer esse caminho e, finalmente, tomar a decisão. E essa frase captura a essência de tudo. A verdadeira justiça acontece nessa intersecção, onde a clareza da lógica encontra a profundidade da empatia humana para entender completamente a história por trás dos fatos. Fica então essa pergunta para reflexão. Se a razão, sozinha, às vezes não é suficiente para mover as pessoas à ação justa, o que isso nos diz sobre quem nós somos e sobre a própria natureza da justiça? A resposta, talvez, seja a chave para entender o direito de uma forma muito mais humana.